Que o Senhor abençoe você, abençoe toda a sua família e Deus seja louvado pelo prazer de estarmos juntos outra vez. Eu lhe pergunto, você já se envolveu em alguma atividade e no meio do caminho desistiu? Essa situação gerou em você constrangimento, insatisfação com aqueles que contavam com sua atuação? Nosso personagem de hoje se tornou um grande cooperador para a pregação do Evangelho, mas em sua primeira viagem missionária com o apóstolo Paulo, ele desistiu no meio do caminho e deixou Paulo e Barnabé sozinhos. O texto está aqui, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Esse é o Marcos, ou João Marcos. Ele era filho de uma mulher que oferecia sua casa para os primeiros cristãos se reunirem. Esse João Marcos era primo de Barnabé e companheiro de Paulo em sua primeira viagem missionária. É possível que ele seja também o autor do primeiro evangelho que foi escrito, o chamado Evangelho de Marcos. O livro de Atos, no capítulo 13, diz que João Marcos deixou Paulo e Barnabé exatamente como eu já mencionei nessa primeira viagem missionária. Aparentemente, isso aqui é só uma mudança de planos. No entanto, quando a gente lê sobre a decisão para a segunda viagem, que está lá em Atos 15, a gente percebe que aquele momento, quando Marcos desistiu durante a primeira viagem missionária, tinha causado em Paulo uma grande insatisfação. Barnabé propôs que levassem João Marcos na segunda, mas Paulo diz não, porque ele havia desistido. Essa situação causou desavenças entre Paulo e Barnabé. Mas olha que legal, quando a gente analisa com mais profundidade, nós descobrimos que João Marcos, ainda jovem e inexperiente, ele não suportou as dificuldades, mas a nossa história não é definida por um momento apenas. Nós não podemos determinar nossa capacidade por fracassos e insucessos. O texto que nós lemos diz que Paulo estava somente na companhia de Lucas e ele pediu a presença de João Marcos, afirmando que ele era útil ao seu ministério. Isso fala muito quem era João Marcos, quem ele se tornou. Sua história não é contada pelo abandono, medo e fracasso da primeira viagem. João Marcos se tornou alguém que fazia a diferença. E o que a história dele ensina pra gente? É claro que eu não conheço você. Eu não sei se você já desistiu ou está desistindo de algo. Mas saiba de uma coisa, uma derrota não pode representar sua vida e quem você é. Em Jesus, meu amigo, minha amiga, a gente sempre pode recomeçar. Nós podemos escrever um novo capítulo, podemos ser bênçãos para os outros. Você deseja entregar sua vida ao Senhor para que Ele atue em você e através de você? Que o Senhor continue guiando os seus passos. Como já disse, não pense que um fracasso tem que necessariamente determinar sua história ou definir o seu futuro. Todos nós erramos, todos nós em algum momento fracassamos, mas jogue-se nos braços do Senhor, clame pela bênção de Deus, Ele vai erguer você. E assim como João Marcos, você se tornará uma nova pessoa e você será bênção para os seus semelhantes e a sua vida será para a glória do nome de Deus. Vamos orar. Pai querido, eu te louvo, Senhor, por Tua palavra que nos mostra que apesar de muitas vezes fracassarmos, desistirmos, por nossa negligência, por nossa inexperiência, enfim, por nossas fraquezas, mas Tu sempre dás uma nova oportunidade para aqueles que Te buscam com sinceridade. Eu peço, Pai, nessa hora, abraça todos que estão orando comigo, Senhor, especialmente aqueles que estão mais fraquinhos, desanimados e tristes. Dá a estes uma nova oportunidade, concede-lhes a vitória, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém.